por alguns autores como verdadeiro calcanhar de Aquiles da execução de contratos administrativos. E por que é um calcanhar de Aquiles? Devido a uma série de problemas. Eu vou citar alguns aqui que são destacados na bibliografia e que posteriormente também foram detectados no meu estudo de caso. O problema 1 é a complexidade dos conhecimentos exigidos desses fiscais gestores de contratos, conhecimentos desde técnicos sobre o objeto contratado, conhecimentos fiscais, tributários, conhecimentos trabalhistas, que são bastante complexos e que realmente afeta bastante a vida dos envolvidos, fiscais gestores de contratos. Opa. Conhecimentos previdenciários, conhecimentos jurídicos e orçamentários. Segundo problema, então, que é destacado na bibliografia, a falta de capacitação dos envolvidos. E a falta de capacitação também acaba afetando a gestão e fiscalização de contratos com a responsabilidade subsidiária, que ocorre quando a empresa prestadora de serviço não paga alguma verba trabalhista para o funcionário terceirizado e esse funcionário entra na justiça e acaba a tomadora de serviço, no nosso caso aqui a UFSC, tendo que arcar com débitos trabalhistas que não foram pagos pela empresa. Problema também de falta de pessoal, muito comum na administração pública, afetando a gestão e fiscalização de contratos, estruturas inadequadas, falta de departamento de fiscalização, falta de sistema informatizado de dados para a gestão de contratos. E outro problema também bastante apontado, o comprometimento da alta administração, que muitas vezes não vê esse problema, não considera como um fator importante e acaba deixando em segundo plano. Partindo disso, se construiu o pressuposto norteador dessa pesquisa, que a qualidade dos serviços prestados terceirizados depende da qualidade da gestão e fiscalização desses contratos. Então, quando a gestão e fiscalização de contratos é feita com uma qualidade aquém do que se é esperado, corre o risco, atrai-se o risco de desperdício de recursos públicos e a possibilidade de responsabilização de servidores envolvidos. Então, surgiu a pergunta de pesquisa: quais fatores críticos da gestão e fiscalização dos contratos de serviços terceirizados de instituições públicas federais? O objetivo geral é analisar esses fatores críticos. E para cumprir o objetivo geral, delimitou-se 3 objetivos específicos. Então, inicialmente, se levantou os dados das contratações de serviços terceirizados da Universidade Federal de Santa Catarina e os dados sobre os gestores e fiscais desses contratos. Então, aqui buscou-se caracterizar a instituição e caracterizar os atores envolvidos, desde o número de contratações, o valor gasto com essas contratações, a distribuição pelos 5 campos da universidade, os tipos de contratos de serviço que têm execução na universidade, e sobre gestores de fiscais e gestores de fiscais, a quantidade de servidores que estão nomeados nesse tipo de função, os tipos de fiscais que são nomeados, como a gente vai ver mais para frente, e outros dados que serão apontados. Caracterizada a instituição, então partiu-se para o segundo passo, que seria, então, realmente identificar quais eram esses fatores críticos da gestão e fiscalização de contrato na UFSC. E, por fim, depois de analisados os dados e verificados os fatores críticos, os pontos de melhoria, o estudo propôs-se a elaborar um plano de ações de melhoria voltado à qualificação da gestão e fiscalização de contratos da UFSC. Justificativas para o estudo. Então, apesar da terceirização já estar presente na administração pública desde a década de 90, é fácil constatar o descaso quando se trata da gestão de contratos. Na UFSC foram detectadas falhas na gestão e fiscalização do contrato de limpeza, lá em 2015 já, na pesquisa da pesquisadora Lapa, e em mais algumas pequenas amostras por auditorias que foram realizadas pela auditoria interna da UFSC em 2013 e 2015 e pela Controladoria Geral da União em 2015 também. Então, pequenas amostras já haviam indícios de problemas na fiscalização de alguns contratos. Então, havia necessidade de realizar um estudo mais amplo e verificar se são falhas pontuais ou se realmente é um problema geral. Outra justificativa, até em questão da oportunidade, é a ampliação da terceirização do serviço público agora nos últimos anos. Uma série de dispositivos legais foram criados, como reforma trabalhista, portaria do Ministério do Planejamento 443 de 2018 e também em 2018 um decreto que ampliou a terceirização.
Trago aqui uma notícia que saiu até em vários veículos, tanto privados e até em veículos públicos, da empresa brasileira de comunicação, no qual apresenta que o decreto, esse último decreto, amplia a possibilidade de terceirização de serviços públicos. Em 2017 também entra em vigor a Instrução Normativa número 5, que revogou a Instrução Normativa 2 de 2018, e essa instrução com forte relação na questão da gestão e fiscalização de contratos, porque apresenta diretrizes, atribuições e rotinas dos fiscais e gestores dessas contratações. As inovações trazidas pela nova normativa requerem ampla aderência por parte dos envolvidos. A revisão bibliográfica, então, foram abordados 3 grandes tópicos, sendo o primeiro terceirização e um subtópico contratação de serviços terceirizados na área pública. Em seguida, tratou-se de gestão e fiscalização de contratos e serviços terceirizados, onde se abordou a fiscalização técnica e a fiscalização administrativa, principalmente, e os fatores críticos da gestão e fiscalização de contratos com base em pesquisas em outras instituições federais. E, por fim, a gestão de qualidade total, que foi uma teoria administrativa que serviu de pano de fundo para tentar qualificar, melhorar a qualidade dos serviços de gestão e fiscalização de contratos. E, para isso, utilizou-se os conhecimentos e as definições dos gurus da qualidade total, do TQM, sigla inglesa para gestão de qualidade total, TQM e outras perspectivas teóricas de TQM na administração pública. Aqui trago um glossário, algumas poucas expressões aqui que vão ser faladas durante a apresentação para poder pessoas que não tiveram contato com o tema conseguir ter uma melhor interação. Então, dedicação exclusiva DE de mão de obra. São serviços onde os trabalhadores ficam alocados continuamente e permanentemente nas dependências do órgão. São exemplos de serviços de limpeza, vigilância, recepção e portaria. Agora, daqui em diante, as figuras os atores que estão envolvidos na gestão e fiscalização de contratos. A segregação de função que vai ser comentada mais para frente. Então, o gestor de contrato é aquele que coordena a equipe de fiscalização e responsável pela tomada de decisões contratuais, como prorrogações, reajustes, encerramento e pagamento. Fiscal técnico é aquele que detém o conhecimento técnico do objeto contratado e realiza a fiscalização em loco. Por exemplo, uma nutricionista que fiscaliza a parte técnica de um contrato de merendeiras do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC. Fiscal administrativo, aspectos trabalhistas e previdenciários em contratos com dedicação exclusiva. Então, o fiscal administrativo, ele é basicamente, conforme a Instrução Normativa 5/2017, responsável por analisar contratos de mão de obra exclusiva na parte trabalhista, como, por exemplo, análise de contra-cheques, folha de pagamento. Fiscal setorial, aspectos técnicos ou administrativos em serviços desconcentrados. Aqui são serviços com amplo aspecto geográfico, como serviço de limpeza e vigilância, onde um ou dois fiscais não conseguiriam acompanhar o serviço de todas as unidades que possuem esse tipo de serviço, como no caso dos contratos de limpeza e vigilância de Florianópolis. E fiscalização do público usuário, pesquisa de satisfação com o usuário do serviço realmente, aqueles que não são fiscais. O conceito de qualidade, segundo a teoria de TQM, é o atendimento dos requisitos e necessidades do cliente. O cliente na administração pública se reveste como um cliente cidadão, pagador de impostos. Então, a teoria de gestão de qualidade total é uma teoria de liderança para a melhoria de gestão de processos, gestão de pessoas, através da aplicação de ferramentas e técnicas, e de mudança de cultura organizacional voltada à qualidade. Alguns desses exemplos de ferramentas e técnicas tem-se o ciclo PDCA, sigla inglesa para planejar, executar, avaliar e agir. Benchmarking, comparação de boas práticas. E 5W2H, que é uma metodologia bastante usada para planejamento, onde se realiza o planejamento com base na resposta de algumas perguntas, como o que, por que, quando, quem, onde, como e quanto. Metodologia utilizada. Então, a pesquisa aplicada, porque o objetivo é resultados aplicáveis à realidade local da UFSC. Qualitativa, porque não usa dados estatísticos como centro da análise. Possui caráter descritivo, pois descreve a gestão e fiscalização dos contratos terceirizados da UFSC. Os meios utilizados, pesquisa bibliográfica, documental, um questionário, aliados à estratégia de estudo de caso. Desculpa. Então, sobre o delineamento, essa equipe utilizou, esse trabalho utilizou a etapa P do ciclo PDCA, inspirada no programa GES Pública, que é um programa de gestão pública voltado à qualidade de serviço público.
Então, na segunda etapa P desse ciclo, ele possui 4 etapas, sendo a primeira etapa a identificação do problema, segunda observação, terceira análise e quarto plano de ação. Então, na primeira etapa, os objetivos da pesquisa é de identificar fatores críticos na gestão e fiscalização de contratos de serviços terceirizados na OFSC, observação, realizar a coleta de dados, e na análise, analisar as causas dos problemas e a partir dos dados e informações obtidas, e por fim, o plano de ação é responsável por voltado à redução ou eliminação de cada um dos fatores críticos levantados com vista à qualificação dessas atividades. As técnicas de coleta de dados, então, que já haviam sido mencionadas, a técnica bibliográfica utilizou-se de leis, instruções normativas, decretos e manuais de fiscalização de outras instituições, livros, artigos, dissertações e teses e relatórios de fiscalização da própria Universidade Federal de Santa Catarina. Documental, consulta nos sistemas de dados, MATL, de dados, como o sistema MATL e o sistema SPA, arquivos, planilhas de controle, processos administrativos e sites institucionais. O questionário realizado com gestores de fiscais de contrato utilizou a plataforma Google Form. Foram elaboradas 21 questões, sendo 19 questões fechadas obrigatórias, distribuídas entre os tipos múltiplas escolhas, caixa de seleção ou de escala Likert, e 3 questões abertas discursivas opcionais. O questionário foi realizado, antes de encaminhar os questionários, foi realizado um pré-teste com 5 servidores do DPC, a fim de afinar o instrumento de coleta. Para análise de dados, então, a gente também recorreu ao programa, modelo de excelência do programa GES Pública, o Programa de Gestão de Qualidade na Área Pública. Então, nesse primeiro bloco, tem-se a parte de planejamento de uma execução de uma ação, e o planejamento ele é liderado, ele é comandado pela alta gestão, na parte de liderança. O segundo passo é elaborar uma estratégia, um planejamento, e esse planejamento é voltado para os cidadãos e para a sociedade. Foco no cliente, que é um dos construtos da teoria de qualidade total. Após o planejamento, a parte de execução. A execução é realizada por pessoas e processos, e por fim se obtém um resultado. Então, para esse trabalho, utilizou-se 4 eixos principais de análise, que são voltados à gestão da qualidade total. Então, o eixo liderança, que é a alta gestão, gestão de pessoas, gestão de processos, e todos esses eixos se unem ao eixo principal, que é o construto principal, não, o eixo que está pertinente a todos os demais eixos, que é o foco nos clientes e nos requisitos, que é o construto da qualidade. Nota-se também por essa representação que os eixos têm uma correlação um com o outro. Então, há fatores críticos e ações de melhorias que são direcionadas à gestão de processos, mas que também têm impactos ou têm correlação com a gestão de pessoas, e assim por diante. Delimitação e limitação da pesquisa. Então, para uma população, foram 162 contratos de serviço, vigentes em 6 de dezembro de 2019, de todos os 5 campos da universidade. Data esta foi a data de obtenção da planilha de controle de contratos com o Departamento de Contratos da UFSC, DPC. Desses 162 contratos, foram selecionados 167 servidores com portarias ativas de gestores ou fiscais de contratos nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. A coleta do questionário teve início no dia 27 de janeiro e término no dia 27 de fevereiro. Portanto, o questionário ficou aberto durante um mês para esses 167 fiscais e gestores. Desse número de 167, obteve-se um retorno de 47 questionários respondidos, ou seja, uma taxa de retorno de 28%. Não houve retorno de nenhum sujeito de pesquisa do campo de Joinville. Agora eu já vou começar a passar alguns dados dos resultados, e esse aqui é o primeiro objetivo específico realizado, que é o levantamento de dados dos contratos e dos gestores fiscais de contrato. Então, aqui levantou-se que o gasto anualizado por contrato de serviço terceirizado. Tem-se desses 162 contratos, a grande maioria se concentra entre os contratos sem dedicação exclusiva, 86, a um custo anualizado de 74 milhões, e com dedicação exclusiva foram 42 contratos a 52 milhões anuais. Nota-se que o número de contratos com dedicação exclusiva ele é inferior em menos da metade dos sem dedicação exclusiva, mas quando se olha o gasto anualizado, esse valor não segue a mesma proporção, o que demonstra que os contratos com dedicação exclusiva, onde envolve os trabalhadores terceirizados aqui dentro da universidade, eles são bastante representativos em termos de valor.
Desses contratos também foi realizada outra análise, que é a distribuição por cada campo da universidade. Então, desses 162 contratos, nota-se que a grande maioria se concentra no campo sede, campo de Florianópolis, com 98 contratos, com um custo anual anualizado de 108 milhões. E o custo Florianópolis, 108 milhões, e o custo total com a terceirização de contratos de serviço, desses 162 contratos, com base na data de corte, na data de coleta foi estabelecida, havia um custo de 136 milhões de reais anuais. Aqui também se viu, então, só apenas com os contratos de dedicação exclusiva de mão de obra. Então, aqueles 162 contratos, 42 deles são com dedicação exclusiva de mão de obra. E contam com 963 trabalhadores, a um custo anual de 52 milhões de reais. E, novamente, destaca-se o campo de Florianópolis, campo sede, com uma grande concentração de contratos de trabalhadores, pois foram 20, desses 42, 20 contratos de dedicação exclusiva são de Florianópolis, e contam com 823 trabalhadores, principalmente puxados por contratos como os de limpeza, portaria e vigilância, que tem um grande número de trabalhadores. E apenas os contratos de dedicação exclusiva de Florianópolis têm um custo anualizado de 44 milhões de reais. Aqui um gráfico só para demonstrar, de uma forma mais visual, aqueles dados, onde percebe-se que esses 823 trabalhadores corresponde a 85% do total de trabalhadores terceirizados de todos os contratos com dedicação exclusiva da universidade, e todos eles concentrados no campus Florianópolis, indicados pela cor verde no gráfico. Quanto à quantidade de servidores que atuam como fiscais e gestores de contrato, então levantou-se, com base no sistema MATL, que é um sistema onde são realizadas as portarias, cadastradas as portarias de fiscais e gestores de contratos, um número total de 182 servidores diferentes atuando nessas funções. Fez-se também a distribuição desses servidores por tipo de contrato. Então, percebe-se que a concentração também está entre os contratos continuados, sem dedicação exclusiva, e os continuados com dedicação exclusiva. Os continuados sem dedicação exclusiva, coluna verde, possui 302 servidores, e os contratos continuados com dedicação exclusiva possuem 123 servidores. Aqui nota-se que a distribuição aqui pelos tipos de contrato excede o valor de 382. Isso ocorre porque um servidor pode atuar em mais de um contrato. Então, aqui ele está sendo contabilizado em mais de uma coluna. Por isso que esse valor ultrapassa o 382. Os servidores podem atuar em mais de um contrato e em mais de um tipo de contrato. Só que durante a pesquisa foi detectado que haviam 2 contratos, pelo menos, que possuem um fluxo distinto de nomeação de fiscais e gestores, ou seja, que não são cadastrados no sistema MATL-SAC. Que é até um dos pontos críticos que foram levantados na questão da despadronização do processo, pois foi verificado que esses fiscais apenas são publicados no boletim oficial, mas não são cadastrados no MATL, portanto, a sua portaria de nomeação não ocorre mediante a nomeação no departamento de contratos, que é o fluxo normatizado para tal. Então, desses 2 contratos, obteve-se uma planilha de controle com a PROAD e atualizou-se o número que era de 382 servidores diferentes para 414 servidores, para todos os tipos de contrato, e apenas para contratos com dedicação exclusiva, esse número aumentou para 167. Foi o número estabelecido para o envio dos questionários, apenas para os questionários foi encaminhado apenas para os servidores que atuam em contratos com dedicação exclusiva, pois entende-se nesse primeiro momento que são contratos mais complexos e que mais poderiam gerar fatores críticos para serem relatados. Também foi realizado um levantamento das portarias de fiscais e gestores de contratos. Então, como um servidor pode atuar em mais de um contrato, para cada atuação dessa, ele recebe uma portaria de nomeação. Então, desses 414 servidores diferentes que atuam na função, na verdade, se estabelece um número de 726 portarias. Então, verifica-se que vários servidores atuam em mais de uma contratação. Então, foram 726 portarias de fiscal ou gestor de contrato, e verifica-se, destaca-se, que a portaria do tipo fiscal, que é uma portaria genérica, onde não é atribuída uma função específica, como administrativa, técnica, setorial, é a grande maioria dessas nomeações, se apresenta como a grande maioria dessas nomeações, com 72%, ou 522 portarias. E outro número importante para se destacar é que de gestor de contrato apenas haviam 6
portarias de nomeação, ou seja, 1%, o que demonstra um dos fatores críticos também que vai ser comentado nos próximos slides, o baixo número de gestores de contratos, pois apenas 6 contratos possuem um gestor designado formalmente. Levantou-se também as portarias apenas para os contratos com dedicação exclusiva. Então, daqueles 167 servidores, haviam 246 portarias. E aqui destaca-se desse número também a grande quantidade de portaria genérica do tipo fiscal, onde o servidor acaba acumulando todas as funções poderiam ser dadas na questão da fiscalização de contrato, com 68%. E os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra exigem, são os contratos onde o fiscal administrativo deve atuar. A própria instituição normativa determina que o fiscal administrativo ele deve aparecer nas contratações com dedicação exclusiva. Porém, o que se vê é um baixo número de fiscal administrativo nomeado, com apenas 10 portarias, representando 4%, e os fiscais setoriais apareceram com 57 portarias a 23% do total. Então, aqui chegando no segundo objetivo específico, que é, de fato, o levantamento dos fatores críticos da gestão e fiscalização. Foram levantados 15 fatores críticos, com base naqueles 4 eixos de análise: liderança, gestão de processos, gestão de pessoas e foco no cliente. E para cada fator crítico levantado, foi proposta uma ação de melhoria voltada à qualificação dessas atividades. Então, foram 15 fatores críticos e 15 ações de melhoria. Aqui apresento uma distribuição, então, desses fatores críticos com base nos 4 eixos de análise. Então, no eixo liderança, foi detectado falta de um departamento central de fiscalização de contratos e uma política central na área, que seria desenvolvida por esse departamento. Falta de apoio da alta administração, foi relatada por um grande volume de fiscais e gestores de contratos. Falta de uma normatização interna para a área atualizada. Foi até detectada uma normativa, mas muito atrasada, ainda baseada na Instituição Normativa 2 de 2008, que já se encontra revogada. Na parte de gestão de pessoas, foi detectada a falta de capacitação e treinamento. Foi relatado pelos fiscais a falta de tempo e a sobrecarga de trabalho no exercício de suas funções. Foi detectado baixos índices de motivação desses servidores e problemas de seleção e indicação de servidores, onde o critério técnico acabou, em muitos casos, na grande maioria das vezes, o critério técnico foi deixado de lado e os fiscais foram indicados por serem os únicos que se encontravam no local, então, por falta de trabalhadores. Na gestão de processos, detectou-se, então, problemas da formalização de gestores de contratos, como se viu nos números anteriores, foi um número muito baixo de gestores designados, o que afeta a qualidade do serviço, porque esses servidores são aqueles que devem tomar as decisões contratuais e organizar a equipe de fiscalização. Baixa segregação de funções, como foi visto daquelas funções da fiscalização técnica, administrativa e setorial, verificou-se um grande número de fiscais genéricos, com portaria de nomeação do tipo fiscal, o que também é prejudicial para o serviço, porque a segregação promove a especialização das tarefas, especialização em uma determinada área. Falta de fiscalização administrativa também, como os números apontaram, principalmente nos contratos com dedicação exclusiva. Problemas de padronização de processos, como a falta de um fluxo padrão de fiscalização mapeado, um fluxo mapeado. A ausência de um manual próprio de fiscalização e gestão de contratos, que é uma demanda que foi apontada maioritariamente pelos sujeitos de pesquisa. E a falta de um sistema de gestão de contratos, porque foi detectada uma série de fragilidades no sistema MATL-SAC, que atualmente é o que dispõe para gerir os contratos. E foco no cliente, foi detectados problemas de transparência dos fiscais gestores, onde não detectou-se a divulgação da listagem desses servidores para o grande público, e a falta de pesquisa de satisfação para averiguar a satisfação dos usuários quanto ao serviço. Então, para cada um desses fatores críticos, já foram elaboradas ações de melhorias para reverter a situação, tentar reverter a situação. Então, esse plano de melhorias foi elaborado com base na metodologia de 5W2H, começando com um problema que foi visto na parte da liderança, a liderança que corresponde à alta gestão, as atividades da alta gestão,
se criar um departamento de gestão e fiscalização de contratos. Por quê, né? O que esse departamento faria? Então, ele centralizaria e elaboraria uma política institucional na área e atuaria também na fiscalização administrativa dos contratos, que foi um dos grandes problemas relatados pelos servidores. E por que, então, que deveria ser criado esse departamento? Porque 62% dos respondentes acreditam que a criação do departamento resultaria na padronização dos processos. O respondente 18 relatou a falta de política na UFSS sobre a questão e descentralização exacerbada, principalmente das atividades administrativas e da fiscalização. Respondente 19, deve ser criado um setor especificamente para fiscalização administrativa, que exige bastante conhecimento sobre questões trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Estes problemas, então, afetam a descentralização exacerbada da complexa fiscalização administrativa, atraindo para a administração e para os envolvidos, servidores envolvidos, a responsabilidade subsidiária. A continuação dos problemas que afetam, então, a desatualização da normativa interna, inexistência de um manual próprio e despadronização do processo. Quem que atuaria para executar essa ação? A alta gestão da universidade, a Pró-Reitoria de Administração, a qual ficaria vinculada a esse departamento, o DPC, que é o Departamento de Contratos e que na atual estrutura da universidade possui maior know-how na área de contratos, e a Pró-Reitoria de Gestão de Processos, para fazer a seleção de servidores e para alotar esses servidores nesse novo departamento. Quando que seria realizada essa ação? Até o final da gestão atual, porque entende-se que é uma ação de média e alta complexidade e envolve alguns custos. Como que seria feito esse departamento? A alta gestão e a PROAD promoveriam a seleção de servidores, com conhecimento e experiência na área, com o apoio do DPC e da PRODEGESP, que é a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. Haveria, então, a necessidade de disponibilização de uma área física no campo sede, com estrutura material, computadores, mesas, para o desenvolvimento das atividades. Em relação ao custo, a alocação de um cargo de direção, de uma CD4, que pode ser de 100% ou 60%, mas na pior das hipóteses, na hipótese de 60%, dessa CD teria um custo anual de R$ 77 mil anuais. E uma eventual compra de material se não tivesse disponível no almoxarifado da universidade. Só para verificar a questão do custo, então, esses 77 mil que seria gasto com uma CD, por exemplo, a FCL, que é a Fiscalização do Contrato de Limpeza, em 2018, realizou a título de descontos ou glosas no contrato de limpeza R$ 222 mil. Então, nota-se que apenas um contrato se obteve com uma fiscalização mais voltada, mais com dedicação exclusiva dos servidores, que é um dos únicos contratos que tem uma dedicação exclusiva. E em um ano, para um contrato, obteve-se uma redução de pagamento de 122 mil, que já supera muito o custo do cargo de direção, da CD. Um outro fator crítico, então, seria elaborar o manual de gestão e fiscalização de contratos, então está no eixo de gestão de processos. Esse manual traria orientações de padronizações de rotinas já envolvidos, atendendo às especificidades locais da universidade. E por que desse manual? Porque foi detectado que a demanda no manual na UFSC não é nova, já foi vista pela pesquisa de LAPA com o contrato de limpeza em 2015. Ao menos 14 universidades e 15 institutos federais possuem algum tipo de manual na área, e todas as instituições federais de ensino superior de Santa Catarina já possuem manuais próprios, inclusive a própria Universidade de Fronteira Sul, que foi criada em 2009 sob a tutela da UFSC, e a Fronteira Sul já possui manual e a UFSC não. Para 66% dos respondentes, a ausência do manual tem de alta média influência na sua percepção de carência de capacitação. Para 74,5% dos respondentes, a criação do manual é necessária para padronizar os processos. Para 70,5% dos respondentes, tem alta média impacto na desmotivação desses servidores. A fala do respondente 32 fala em manuais internos, necessidade de manuais internos com informações claras e diretivas. Então, quem que criaria esse manual? Ou o novo departamento proposto na ação 3, que é aquele departamento que foi mencionado anteriormente, ou na ausência desse departamento, devido à grande urgência do manual, uma comissão poderia ser composta pelos servidores do DPC, da fiscalização do contrato de limpeza, setores de contrato de fiscalização dos campos fora de sede, fora de Florianópolis, e demais servidores com conhecimento e experiência na área. O prazo para a elaboração desse manual é entre 6 meses a 1 ano, devido à alta importância e à média complexidade. Como seria feito o manual? Por meio de realização de benchmark com manuais já produzidos por outras instituições para a obtenção das melhores práticas, integração com a normativa interna atualizada, que foi prevista na ação 4 desse plano de ação, né, já se basear na lei interna atualizada e legislações federais.
E os requisitos básicos desse manual interno seria apresentar conceitos, atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos, fiscais, gestores de contratos, e a definição de padrões e fluxos de processo, com rotinas e expedientes utilizados na gestão e fiscalização, utilizando-se de informações em linguagem claras e objetivas, e não teria custo direto. Desenvolvimento de capacitação e treinamento. Então, está na análise do eixo de gestão de pessoas e seria desenvolver um programa continuado de capacitação e treinamento para fiscais e gestores de contratos. Por quê? Porque em 2018 e 2019, somados, esses 2 anos, somente 38 fiscais e gestores de contratos participaram de cursos de capacitação na área de gestão e fiscalização de contratos terceirizados, o que resulta em 9% de servidores, do total de servidores na função, 414 servidores levantados. Com dedicação exclusiva, nesses 2 anos, foram apenas 22 capacitados. Trago esse ano porque a partir de 2017 entrou em vigor a Instrução Normativa 5 e aí os cursos precisaram ser reformulados, mas mesmo assim houve uma baixa adesão dos envolvidos. Em 2020 não há previsão de oferta do curso na universidade. Apenas 21% dos respondentes confiam estar plenamente aptos a exercer a função, 58% relataram que nem tiveram contato com as regras legais, e para 92% dos respondentes, a gestão e fiscalização de contratos são de média e alta complexidade. A fala do respondente 13 é a falta de curso de capacitação para a gestão e fiscalização de contratos, principalmente voltada à área administrativas e técnicas. Aqui um gráfico só para visualizar, então, dos 414 servidores na função, apenas 38 foram capacitados no ano de 2018 e 2019 somados, 2 anos somados, apenas 38. E nos contratos de mão de obra exclusiva, de 167 servidores, só apenas 22 foram capacitados na soma desses 2 anos. Quem faria, então, esse desenvolvimento dessa capacitação continuada? A Alta Gestão, a Prodegesp e a Coordenadoria de Capacitação de Pessoas. O prazo seria até 6 meses, devido à alta prioridade, média e complexidade. E como? Implementação plena dessa ação depende de melhorias de 4 fatores críticos. Da normativa interna, para se basear o curso, do manual próprio, para ter um manual de apoio para treinar esses servidores, de processos padronizados, que também viriam com o manual, e ampliação de cursos e treinamentos. Então, a Alta Gestão e a Prodegesp patrocinariam a retomada e a oferta de desenvolvimento do programa continuado de cursos, já que em 2020 não há previsão. E os cursos seriam divididos para cada tipo de fiscalização, técnica administrativa ou de gestão contratual, porque o curso que é realizado atualmente, que era realizado até 2019, é um curso geral para todos os tipos, o que afeta muito a especialização das tarefas, porque é um curso muito genérico, e não dá para abordar todos os assuntos mais específicos. Não teria custo nessa ação. Por fim, a última ação que vai ser apresentada é do eixo de fatores de atender os requisitos do usuário, que é a ampliação da fiscalização pelo público usuário. Então, pretende maior participação do público usuário na fiscalização e na tomada de decisões. Por quê? Porque a Instrução Normativa 5 de 2017 prevê a execução dos contratos deverá ser acompanhada pela satisfação do público usuário por meio de pesquisa de satisfação. O atendimento nas necessidades do cliente cidadão é o foco da teoria de gestão de qualidade total. Segundo 79% dos respondentes, nas contratações que atuam, não há constante apuração de satisfação dos cidadãos, e 66% alegaram que os contratos que atuam não possuem nenhum instrumento de coleta de satisfação do usuário, conforme verificou-se na alegação do respondente 27. Na minha área, não há um instrumento de questionamento de pesquisa. Quem faria, então, seriam as equipes de planejamento da contratação, gestores fiscais de contrato e DPC. Em uma primeira etapa, que seria imediata, realizaria ajuste no MR, disponibilização da avaliação e previsão de cláusulas contratuais. Em uma segunda etapa, até o final da gestão, é a inclusão da normativa interna dessa obrigatoriedade de pesquisa de satisfação. Como, então, seria prever os indicadores, que é um instrumento de medição de resultado, indicadores que mensurem a satisfação do cliente cidadão e que repercutam no valor dos pagamentos das empresas. Então, se o serviço for avaliado abaixo pelos usuários, a empresa seria descontada. Levar em consideração as sugestões e reclamações dos usuários na hora da tomada de decisão contratual, como acréscimo de prorrogações, ampliar a divulgação e disponibilização de diferentes alternativas de coleta de avaliações, seja por e-mail, sites institucionais, questionários online ou físico, e inclusão na atualização da normativa, que foi prevista na ação 4, a obrigatoriedade de pesquisa de satisfação no processo de gestão e fiscalização, bem como, de uma forma que poderia ser implantada imediatamente, inclusão de cláusulas contratuais por parte do DPC que obrigue essa avaliação. E também não teria custos diretos de implantação.
Então, concluindo, com base em tudo que foi falado nesta apresentação, verificou-se uma tendência de ampliação da terceirização do serviço público, o que exigirá ainda mais um aprimoramento da qualificação, da gestão e fiscalização de contratos. No entanto, na UFSC foram detectados 15 fatores críticos nessa área. Esses problemas têm potencial de desperdiçar recursos públicos, não obter serviços de qualidade para a população, serviços terceirizados, e responsabilizar a instituição e os servidores envolvidos em processos judiciais. Verificou-se que a UFSC desconhecia a quantidade de servidores designados como fiscais gestores de contratos terceirizados, até porque o levantamento de gestores fiscais de contrato realizado nessa pesquisa foi um dado inédito que a UFSC ainda desconhecia. Propôs-se ações de melhoria voltadas à qualificação desses 15 fatores críticos, foram propostas 15 ações de melhorias voltadas à sua qualificação, com a ajuda da teoria da qualidade total. Demonstrou-se que as ações não são isoladas, pois há uma interconexão entre as ações e que uma ação, uma melhoria, impacta positivamente na outra, formando um verdadeiro programa de qualidade total. Conclui-se que os problemas da UFSC são comuns a diferentes instituições federais e que as soluções propostas detêm potencial de replicação nessas outras organizações federais, até porque, na sua grande maioria, não envolvem custos. E das 15 ações, apenas 2 envolviam algum custo. E mesmo assim, para essas que envolviam algum custo, fica uma reflexão final da teoria de qualidade total, que é: qualidade não é custo, mas sim investimento. Então, as referências utilizadas, e concluo nesse momento a minha apresentação. Obrigado a todos. Muito obrigado, Gabriel. Então, já para dando continuidade, passo a palavra para o professor Petri, o convidado externo. Então, professor Petri, tem o tempo aí que é necessário para fazer as considerações em relação ao trabalho do Gabriel. E deixo a palavra com o professor. Obrigado, professor Rafael. Obrigado, Gabriel, aí, pelo convite de participar. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Participar aí da banca. Eu gostei tanto da apresentação como do trabalho. Eu fiz algumas anotações mais para justificar que a gente leu, né, para não ficar... Mas, assim, daquilo que a gente tinha conversado lá na qualificação, que eu acho que foi ano passado, né? Foi. Eu vi que você mudou um pouco o tema, você estava querendo trabalhar sobre a qualidade, né, do serviço de fiscalização, e aí você focou mais em identificar os fatores que poderiam gerar o que poderia, né, ser encontrado por meio desses fatores. Foi uma indicação, né, de vocês na hora da banca de qualificação, de trocar essa questão da qualidade, que estava até no título do trabalho, porque dava uma ideia de mensurar a qualidade, né? Então, teria que ter um outro viés de trabalho, né? Então, a gente fez essa adaptação. Não, eu gostei que você conseguiu realinhar dentro daquilo que você tinha se proposto a fazer. Eu fiz algumas marcações, tem algumas coisas de forma que aí você vai precisar ver aí com o pessoal do PPGAL, porque eu não sei se tem uma instrução diferente, não sei se é a BNT, se é a APA. Eu fiz algumas anotações porque eu encontrei coisas, formatações diferentes, mas é perfumaria, e isso eu não vou tratar aqui, ok? Eu tenho uma dúvida ainda em relação, eu comecei a anotar isso lá no teu resumo, se é um estudo de caso ou se é um levantamento de campo onde você usou a UFSC. Por que eu digo isso? Porque o estudo de caso a gente teria que se debruçado mais ainda sobre a UFSC. E aí, mas é uma coisa para se discutir, não é só um questionamento. Dado que você coloca lá na sua parte de metodologia o que é um estudo de caso, e o estudo de caso é um estudo mais profundo, você entra com maior profundidade. Então, assim, eu não sei, porque você fez uma aplicação de questionário, né, para levantar qual é a situação dos fiscais que mexem com mão de obra exclusiva, né, o DE lá na universidade. Mas eu não sei se isso dá para chamar de estudo de caso. Aí isso a gente tem que dar uma... Eu fiz algumas anotações em relação a isso. Aí você vai ter que conversar com o professor Rafael
para Só ver se... para acrescentar ali que, em relação aos fatores críticos, a parte dos fiscais gestores era para identificar a percepção deles, né? Isso, Deles. Até porque tinha alguns fatores que são intrínsecos ali, como motivação e tal, que não daria para eu realizar apenas com uma pesquisa documental. isso, não é. Mas a gente fez, eu fiz ali, né, algumas análises também em questão documental, né, acesso a sistemas, de Sim. ter alguns processos, de relatórios de fiscalização e tal. Por isso Não, é só porque assim, para mim não é só um estudo de caso, não daria só o estudo. Você fez outras coisas, né? Eu acho que uma pesquisa de campo é mais ampla do que, né? Como você disse, não existem muitos estudos, né? Você fez um levantamento que identificou que algumas instituições têm um pré-manual, um roteiro, alguma coisa para instrumentalizar os fiscais, né? A gente está trabalhando num processo aí de um ministério que a gente vê, quando a pessoa observa aquilo que é o dia a dia, ele diz, não, mas isso não é assim, isso é assado, porque não vamos dizer assim, não atende nem o que está de requisito na norma, né, que é a IN 05. Então, se eu não tenho ciência da norma, eu posso evoluir em relação à norma, mas pelo menos eu teria que cumprir o que a norma exige. Então, a gente tem aí uns descompassos. Não estou dizendo que está errado, né, é só... Na minha leitura, não se caracteriza como um estudo de caso, mas é uma questão só de conversar. Eu fiz pequenas anotações ali, você já tinha explicitado bastante forte lá na sua qualificação a parte do desenvolvimento ou a parte de fundamentação teórica. Como a gente, né, como você retirou a qualidade ou aquela preocupação com qualidade. Eu não vi necessidade, é claro, já está pronto, né? Não precisaria tirar. Mas a tua seção 2, 3, né, não faz sentido manter no trabalho, que seria a gestão da qualidade total. A não ser que tu queira justificar a gestão ali, a TQM, como tu chama, para usar o PDCA e outras ferramentas que você até faz uso lá embaixo. Sim, e Mas não... também para justificar os eixos de análise ali, que foi liderança, gestão de pessoas e processos, e Tranquilo. também de algumas ferramentas que eu indiquei, que eu utilizei, né, como o 5PDCA e o 5W2H, e também, e basicamente essas questões aí, né? E o foco no cliente também, que seria o fundamento ali da teoria, então foi mais nesse sentido. Aí o E para ter uma teoria administrativa de fundo, para não ficar só a teoria de contratos ali para pautar ali. Mas aí se tu deixa mais um pano de fundo, aí tu vai ter que fazer alguma forma disso tudo se conversar lá na parte de resultado, certo? A única coisa que eu senti falta, mas aí é um viés meu de dissertação acadêmica. Não sei se a gente vai poder fazer aqui no profissional. Mas eu vi que nas sessões você chama trabalhos parecidos, correlatos anteriores, certo? Você diz que no trabalho de fulano fez-se assim, assim, ele aplicou estudo de caso, aplicou questionário. Eu pensei que ao final da tua fundamentação você fosse listar aqueles trabalhos, né, que fossem muito mais alinhados, bem similares ao seu, não sei como tu chamaria isso, certo? Para que você pudesse depois fechar isso, né? Então você abriu três subseções, né? E você deixou elas, como é que eu vou dizer, sem se conversar. Eu vi que dentro das subseções, das seções, você tem trabalhos similares, né? Mas você não fez para mim, faltaria um fechamento aqui de uma 2.4, por exemplo, de pesquisas anteriores, onde você relacionaria quais dessas pesquisas que você tratou acima, você se aproxima. Mas isso é uma coisa que você vai precisar conversar com o professor Gabriel. Por que eu digo isso? Porque quando tu faz, né, na tua parte de metodologia, a única coisa que me chama a atenção é o estudo de caso, mas eu fiz uma justificativa aqui, depois a gente pode conversar, tanto a banca como o professor Rafael pode intervir. Não é algo que eu diria que está errado, só para mim chama a atenção, certo? Do estudo de caso. Então, na tua parte metodológica, a única coisa que eu fiquei temeroso seria o estudo de caso, mas é mais por um conflito meu do que do teu trabalho.
Na tua parte de resultados, gostei de todo o levantamento, da aplicação, da condução, tudo aquilo que você se propôs a fazer na metodologia, você conseguiu fazer aqui. Para mim, só ficou faltando aí fechar o trabalho, né? Uma vez que você cotejou, que você levantou, que você identificou percepção, propôs melhorias, frente a esses, então, trabalhos anteriores, similares, correlatos, que teria lá no final da fundamentação teórica, você traria o fechamento, dizendo assim, olha, o meu trabalho corrobora ou vai no encontro do fulano A, que pesquisou assim e encontrou isso. O meu eu pesquisei assado e encontrei o mesmo isso. Para mim faltou só, mas isso eu, vamos dizer assim, cobro mais quando a gente faz a dissertação acadêmica, né? Numa dissertação profissional, mesmo assim eu acho que deveria dar do ponto de vista do gestor, o que ele precisaria fazer. Eu vi que você fez o 5W2Hs lá, que disse o que, o quando, como, né? Mas como a gente não conseguiu, né, e era uma das suas pretensões lá na qualificação de mensurar, de avaliar essa qualidade, quando eu faço o modelo 5W2Hs, eu medi para quê? Né? Eu estou propondo ações para quê? Para melhorar. Mas para eu melhorar, eu tinha que saber como estou, né, e quantificaria com as proposições. Faltaria para mim esse fechamento. Mas é algo assim, é algo para discussão, não é algo de determinação, certo? Aí eu encontrei essa parte de análise, sem muito a utilização dos autores, na tua conclusão. A tua conclusão, para mim, ainda é uma parte da tua... Como é que tu chama? Agora não me lembro aqui o título da sessão, da tua parte de apresentação de resultado, porque eu até hoje nunca tinha visto deixa eu ver se é o teu, né, se eu não estou lendo outro trabalho, uma conclusão que tu faz quadros, né, por exemplo, dentro. Tudo que era resultado da tua pesquisa, ao meu ver, teria que estar nos teus resultados. Então, toda essa análise aqui do início, eu vi que tu tenta responder os objetivos, né? Mas tu já fez isso na sessão anterior, tu já diz lá que a sessão tal é para atender o objetivo tal, né? Aqui, para mim, não precisaria fazer quadros, né? Seria só a ideia ali de conversa ali com a orientação, com o Rafael também, de até a gente ser um pouco redundante, mas num ponto de vista que se pegar um leitor um pouco mais preguiçoso, que está um pouco com preguiça de verificar, de ler os resultados, tu bate a conclusão ali e, resumidamente, tu tem um panorama geral de tudo que foi descrito ali, né? Então, também foi nesse sentido. Então, se tu vê a introdução e olha a conclusão, tu consegue ter uma interação boa do que foi descrito no trabalho. Não. Eu entendi que o propósito era esse. Eu não tinha captado essa parte preguiçosa aí de um leitor futuro, certo? Essa parte eu não tinha... Assim, ele está aqui que se o cara não se deu conta, né, a pessoa que estiver lendo lá na parte de resultados, aqui ele está reforçando. Eu só digo que é uma coisa diferente. Como é uma proposta de dissertação de mestrado profissional, eu achei interessante, não é que eu achei errado, né? Mas assim, eu vi que você fez recomendações, mas eu não achei nenhuma. Eu vi que você delimita lá nos teus processos metodológicos, que eu acho que tu chama de limitações. Para mim, lá são delimitações. O que você diz que o seu trabalho vai ficar na fronteira de qual? Aqui nas conclusões, antes das recomendações, eu pensei que você ia dizer quais são as suas dificuldades, ou quais foram as dificuldades da pesquisa. Não o muro das lamentações, certo? Mas, assim, esses respondentes, né, essa disponibilidade, eu não sei se você colocou algo assim, se não responder, não respondo dúvidas. Eu acho que em um momento da conclusão ali, eu botei alguma coisa de dificuldade quando eu falo da dificuldade de gerar relatórios gerenciais no sistema. Mas isso não é uma limitação da tua pesquisa. É uma limitação da investigação ali. A investigação. Isso para mim é resultado, exato, é do campo. Aqui é o Gabriel dizendo assim, né? Se alguém pegar lá a tua dissertação, pode chegar assim, pô, o Gabriel, né, deve ter sentado aqui numa segunda-feira, no sábado estava pronto.
porque ele não listou nenhuma dificuldade, certo? Então, assim, uma pessoa que for aplicar o teu trabalho, ele vai ver que vai levar meses e ele vai começar a dizer assim, eu devo ser algum imbecil, algum ignorante, porque o Gabriel conseguiu fazer, né? Tá aqui tudo pá. E eu não tô conseguindo fazer por causa disso. Assim, eu não digo que precisa fazer uma lista grande, né? Mas aquelas maiores dificuldades, por exemplo, questionários, né? A aplicação de questionário em si, a gente tem uma grande, como é que eu vou dizer assim, limitação de respondentes, né? Você até conseguiu um número grande, é isso que eu, né, estava curioso. Vai ver que você disse que só ia esclarecer dúvidas no curso lá de fiscalização de contrato quem respondesse o eu pensei que foi pouco, porque deu 28%, né? Mas assim, é comum, né? Por exemplo, mas tem gente que está, né, generalizando aí questionário. Aqui na apresentação eu não mencionei, né? Mas ali no trabalho eu fiz 2 rodadas, né? Eu fiz uma rodada inicial e como a adesão não estava tão alta, eu fui e reforcei de novo, mandei o e-mail para todo mundo de novo para dar mais uma resposta. Para a gente, né? Eu estou com a minha doutoranda fazendo algo parecido com coleta de questionário, apesar de eu não gostar muito, mas ela fazia muita questão disso. E eu disse para ela que o número de respostas ia ser baixíssimo, antes mesmo dela submeter. Aí o que ela fez? Ela ela conseguiu uma listagem junto à Fiesc e passou para o LinkedIn dela, né? Porque no questionário que vai pelo o negócio da Fiesc, ela pouco pode se apresentar. Como ela foi para o LinkedIn e lá ela tem um perfil, tem foto, não sei o quê, o número de respondentes foi maiores, né? Então, a professora Ilse também fez um trabalho parecido, que ela era um pesquisador homem, que mandou a pergunta, o Gabriel, por exemplo. Mesmo pelo LinkedIn, o número de respostas foi muito baixo. A mesma pesquisa por uma aluna, aí uma moça, mais aparentada, assim, não tão esculhambada como o Gabriel, certo? Ela teve um número muito maior de respondentes, no mesmo tempo que foi deixado o questionário. Porque todos os que participavam eram do sexo masculino e queriam ser, como é que se diz lá, vinculado, não, seguidores dela. Então a gente tem esses entraves. Então, assim, a pesquisa, então, o envio do questionário, eu acho que isso tudo podiam ser, eu não digo que são lamentações, certo? Não é para te dizer aqui que a pesquisa tem os seus méritos, certo? Mesmo com 28%, tem começo, tem meio, tem fim, é uma dissertação. Eu só penso que teria que ficar mais explícito essas dificuldades. Mas aí tu entende nessas dificuldades, não é questão logística de... Pode ser. Pode. Foi utilizado. Porque, assim, você fez multicamp, certo? Você fez com todos os campos, apesar da a esmagadora maioria dos contratos estarem aqui na sede, certo? Mas fez no multicamp. Então a gente tem, né, logística, a gente tem, não sei como é que era o período lá, se o pessoal estava muito atribuído, né? Para nós da área de ensino, da docência, é o período mais tranquilo. Mas eu não sei para vocês da área administrativa, né? Não sei se tem fechamento ou inclusão de orçamento, não sei como funciona porque eu não tenho essa vivência. Então, assim, eu achei diferente trazer esse resumo do resultado para dentro da conclusão. Eu teria feito isso como uma subseção lá da tua parte de apresentação dos resultados, e eu teria feito um depara, por exemplo. Isso eu fiz, aí outros autores, sei lá, fulano, Beltrano, também fizeram algo parecido. Já Beltrano e Zebrano não fizeram nada disso. É só porque, assim, para mim faltou, aí, eu estou dizendo, é o foco do academicismo, certo? A tua devolutiva para a contribuição. Tu mostrou muito bem a contribuição profissional, mas para mim faltou um pouquinho a devolutiva acadêmica. Queira ou não queira, você está fazendo uma dissertação, certo? E outros virão, né, e poderão querer ver o seu trabalho para ver como é que é essa condição. Mas, assim, de maneira geral, o trabalho está, ao meu ver, aprovadíssimo. Não tenho, assim, nada que possa denegrir. É só o que eu falei aqui, são possíveis melhorias ou questionamentos até para você e o professor Rafael,
discutirem aí e ver se é adequado ou não é adequado. Não tem nenhuma imposição, certo? Foi só que ao ler, né, me causou estranheza e aí eu resolvi relatar. Gabriel, agradeço aí pelo convite. Gostei muito da tua apresentação. Devolvo aí a palavra ao professor Rafael e fico aí à disposição para qualquer esclarecimento. Assim que terminar a nossa sessão, já encaminho o arquivo com as minhas observações para os dois, certo? E aí vocês fazem aí um filtro do que é pertinente e do que não é pertinente. Muito obrigado, devolvo aí a palavra. Agradeço aí o professor Petri pelas considerações e com certeza a gente vai analisar e tentar fazer os ajustes necessários. Obrigado, professor. Obrigado, professor Petri. Agradeço as suas considerações. É sempre importante ter uma pessoa especialista no assunto. A gente sabe que no caminho a gente vai optando e decidindo algumas ações, mas é bom escutar os colegas, né? Acho que todo mundo aqui quer a mesma coisa, né? Um trabalho de qualidade que possa ser replicado e compartilhado com a sociedade, com nossos alunos. Eu tenho certeza que o Gabriel aqui vamos acatar as suas sugestões e vamos ali adaptando e inserindo conforme a gente achar viável e oportuno. Beleza? Professor, obrigado. Obrigado agora, também. Passo a palavra aqui para o nosso membro interno, professor Isaías. Aqui. Câmbio chamando Isaías. Tá aí. Boa tarde, Rafael. O Petri já colocou vários pontos já que eu tinha anotado aqui. Vou só reprisar esses pontos. Primeiramente, queria parabenizar o Gabriel pelo trabalho, pela dissertação, pelas suas publicações. Eu recebi ontem no grupo, o professor Rafael compartilhou com a gente, teve uma publicação bem interessante na revista Alcance, que é uma revista que tem um Qualis A1, e isso a gente percebe que mesmo sendo um mestrado acadêmico, você como mestrando teve essa preocupação em submeter artigos, em escrever e querer publicar, a gente percebe isso, e isso é muito importante que tu teve esse espírito aí de investigador motivacional de querer publicar, né, trabalhos, meter para a revista, e isso é muito importante. Bom, eu vou colocar, vou tentar ser bem rápido, objetivo, colocar alguns pontos aqui. Eu acho que na introdução, eu particularmente não gosto muito de utilizar citações diretas e muitas leis assim em introdução. Então, talvez dava para se rever isso, colocar alguma mais referência em outros tipos de revista, e muita lei e citação direta. Na página 26, tu colocou uma citação da Folha de São Paulo de 2019. Talvez isso daria para ser para apresentação. Talvez para uma dissertação não ficaria, ao meu ver, não seria uma fonte assim tão, né, sustentar o teu trabalho. Vamos lá. Algumas siglas tu acabou não colocando, sabe? Por exemplo, BPMN, você citou, só que você não colocou na lista de siglas. Então é bom rever o trabalho todo para colocar lá na lista de siglas. Complementando o que o professor Petri comentou ali, Gabriel, na sua revisão da literatura, você vai da página ali 30 até a página 65, 66, acho, se não me engano. Só que da página 52 e 63, 50% da revisão da literatura você falou sobre os gurus da qualidade total. Que, ao meu ver, não agrega, sabe? Tu faz toda história, não agrega o teu trabalho. Então, o que agregaria, que o professor Petri comentou, é criar uma sessão, por exemplo, a 2.4, colocando os teus trabalhos relacionados, sabe? Colocar quais são os teus trabalhos relacionados. Porque quando tu afirma que não existe trabalho sobre fiscalização de contratos, isso basicamente tu não fez uma revisão temática da literatura, fez para afirmar isso. E ao pesquisar sobre fiscalização de contratos, eu identifiquei, por exemplo, só vou colocar, já identifiquei dissertações sobre, que é gestão de riscos de contratos na terceirização do setor público, uma análise da Universidade Federal do Viçosa de 2018.
Melhores práticas em gerenciamento de contratos terceirizados, um estudo de uma organização pública. Tem um artigo que foi publicado na revista 2018, Gestão de Produção, Fiscalização de Contratos e Serviços Terceirizados, Desafios para a Universidade Pública. Então, talvez seria interessante você fazer um quadro colocando quais são os estudos e quais são os objetivos do trabalho, os principais resultados, fechar a sessão da revisão da literatura com isso para identificar teu gap da pesquisa, onde você poderia contribuir, né? Que os outros trabalhos do Estado da Arte não cobriu ainda, onde que o seu trabalho iria entrar, sabe? Iria contribuir. Acho que seria bem interessante. Só para ponderar rapidamente ali, quando eu menciono que não há trabalhos, eu não sei se não me expressei muito bem, mas a ideia era que relacionasse gestão e fiscalização de contratos e gestão de qualidade total, porque gestão de contratos, eu citei alguns ali que eu detectei, que eu usei durante o referencial teórico, né? Talvez você poderia colocar conforme uma revisão sistemática de literatura, utilizar os tais chaves na base do Web of Sciences, Scopus, né? Identificar as bases de dados que você talvez pesquisou, Google Scholar, para identificar isso, que a partir daí não identificou os trabalhos sobre o assunto, né? Tem dois, Gabriel, aqui, da revisão da literatura. Deixa eu ver esse quadro 2. Estou abrindo aqui o documento. Esse talvez, quadro 2, fatores críticos mais comuns à gestão da fiscalização contratual. Tu citou uma lista de autores, embaixo elencou 13, digamos assim, fatores críticos comuns. Talvez você deveria elencar cada fator desse do lado, colocar a citação que você identificou. E só depois você identificar, colocar essas suas contribuições a partir do quadro elaborado por você tendo os resultados, sabe? Por exemplo, tu identificou ali Borba, Filho, Medeiros, colocar qual é o fator do lado, quais são os autores. Aí, na análise dos trabalhos, você faria tanta literatura, sabe? Para confrontar o que tu teve de resultados com a parte da revisão da literatura. Poderia talvez chamar também de problemas identificados, algo assim. O título também do semanalista é questão de se discutir depois com o seu orientador. Sente falta, Gabriel, quando tu trabalha com o teu trabalho é baseado em 3 dimensões, né? 4 dimensões: liderança, gestão de processos, gestão de pessoas e foco no cliente. Ao meu ver, essas quatro dimensões deveria ter uma seção na literatura que apresentasse, por exemplo, fatores, dimensões para a gestão de contratos. Aí nisso eu falaria sobre cada um deles. Eu acho que falta isso na revisão da literatura, pelo menos deixar mais claro e ter uma parte maior na revisão da literatura para depois tu chamar e discutir isso para os resultados. Eu acho que o quadro 9, eixo de análise da qualidade da gestão e fiscalização dos contratos de serviços terceirizados. Eu acho que deveria ir para a revisão da literatura. Deixa eu pesquisar aqui qual é o quadro 9. Aí depois são questões que tu talvez pudesse discutir com o teu orientador. Como tu tem muitos autores, Gabriel, liderança, gestão de processos, acho que esses quadros tu deveria, algum material que tu escreveu na parte da técnica análise dos dados, tem muita citação, essas citações todas, essa parte deveria ir para a revisão da literatura, sabe? Por exemplo, diagrama de eixos de análise da gestão e fiscalização dos contratos de serviço autorizado. Uma figura que envolve gestão de processos, gestão de pessoas, liderança, foco nos clientes e requisitos. Então, tu que elaborou essa pergunta, acho que essa figura talvez fosse não é elaborado pelo autor, é, digamos assim, adaptado, né?
tu adaptou ela, pegou de algum outro estudo e adaptou. Então, alguns pontos, ao meu ver, que deveria ir para a revisão da literatura. Isso são questões que tu conversa depois com o professor Rafael, que é o orientador, para discutir. A questão dos gráficos, ao meu ver, tem que editar esses gráficos, porque eu não consigo ver qual é a resposta de cada item do gráfico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do item gráfico 8, alguns itens ficam cortados, então eu fiquei curioso para identificar qual era o tipo de resposta, talvez ter que editar o gráfico, aumentar, para ficar mais claro, sabe? Se chama de fatores críticos e ações. Talvez, Gabriel, eu vi em alguns outros estudos, seria interessante você chamar fatores críticos de sucesso. Se pesquisar na literatura, tem outros estudos sobre fatores críticos de sucesso em contratos terceirizados. Eu posso te passar algumas referências que eu encontrei ali ao ler outros trabalhos. Então, poderia chamar, talvez, fatores críticos de sucesso, que é um nome mais comum para utilizar na literatura. Conforme o professor Petri falou, talvez essa questão do estudo de casos, se fosse um estudo de casos, se tu ia olhar a definição do INPE, precisava descrever mais sobre o caso, sabe? O caso da universidade, como tu aplicou o questionário, estudo de casos mais exploratório, através de entrevistas, e tu ia a campo fazer entrevistas, também te falta na metodologia e na coleta de dados ali, colocar qual o perfil desses quais os entrevistados, qual é a formação, tempo de experiência, acho que seria interessante incluir. E dentro de colocar cada pergunta qual a dimensão que tu abordou, sabe? Porque quando, ok, tu colocou com uma taxa de 28% de resposta, ok, se tu está falando em um estudo estatístico, tu considera taxa de resposta, tem técnicas que tu manda uma vez o questionário, a pessoa não responde, tu manda a segunda vez, tem 10 estudos que apresentam qual uma taxa de estudo aceitável, tu apresenta aquele que teve 28%, mas como não é estatística do trabalho, não vai fazer nenhuma análise estatística, acaba sendo por si qualitativo, no meu ver, ok, quanto mais resposta, melhor, mas acaba por não ser muito relevante. Isso daí, geralmente, tu utiliza quando está utilizando estatística para administrar algum tipo de survey, que tu manda uma carta convite, espera, manda a segunda, né, convite, aguarda, tu tem que ter um número X de respostas, dependendo do tipo de análise que tu vai fazer, tem que ter um número X de respostas para de respondente para cada pergunta. Então, apesar de tu colocou, é importante, talvez, um estudo mais exploratório, talvez com entrevistas, complementaria bastante seu trabalho, que seria mais ou menos a descrição do estudo de casos. Achei bem interessante, Gabriel, essa parte dos fatores, eu chamaria também, em vez de ações, talvez fatores críticos de sucesso, e também descrever, por exemplo, tu fala em gestão do processo, só que em nenhum momento tu descreve na visão da literatura a hora que tu vai descrever esses fatores, sabe? Então, talvez precisava essas dimensões, precisaria trabalhar mais a visão da literatura para depois discutir. Naquelas ações, tu colocou, eu vi as ações, talvez tu poderia ser mais como proposta, não tanto identificando o problema, mostrando a realidade, por exemplo, capacitação e treinamento. Em 2009, a quantidade de participantes continuou baixa, atingindo 31 participantes. Em 2020, somente em 2019, foram capacitados 24 servidores, teve pouca taxa de adesão, 12 concluintes, sabe? Tu tá meio que relatando um curso que foi feito treinamento, teve uma baixa taxa de adesão, teve 30 e poucas inscrições, só que 12, 17 completaram o curso. Talvez na capacitação e treinamento tu deveria entrar como uma proposta de como aumentar essa capacitação e treinamento. Poderia fazer uma proposta de cursos, né, EAD, virtuais, utilizando o Moodle, né, estruturar curso em cada dimensão, em cada ação dessas, onde poderia até, tu tem uma escalabilidade para formar 1.000, 2.000 pessoas, onde todas as pessoas poderiam ter um certificado e ter as pessoas, os gestores ali do contrato ter esses pré-requisitos,
para, né, cada dimensão, cada ação dessa, se for propor talvez um curso, daí a gente pensa que a gente está no momento de pandemia, está trabalhando home office, poderia talvez sugerir, né, entrar capacitação, educação à distância. Como aumentar? Tu comentou que há um problema, que a taxa de capacitação e treinamento dessas pessoas são baixa, os concluintes são poucos. Então, como aumentar essa taxa? A gente poderia entrar mais como propostas. Não, mas só um adendo. Essa parte aí, na verdade, foi com base no 5W2H de responder o porquê, né, de fazer de porquê dessa ação, mas ali mais para o final, ali, quando eu falo no como ali, né, no H, do como, então eu descrevo alguma coisa, né, de fazer cursos separados por cada tipo de função, de curso fiscal técnico, fiscal administrativo, que é um curso mais que vai aumentar a especialidade, também dar um maior interesse para aquele fiscal que está numa função administrativa e ir direto no seu curso administrativo e não ter que ouvir o treinamento de outro tipo de fiscalização, né? Então, nesse ponto ali, mais para o final da ação, eu comento um pouco de como aumentar isso, aumentar a divulgação dos cursos também, porque, de repente, essa baixa adesão foi por a falta de uma divulgação melhor por parte do lado da coordenadoria de capacitação de pessoas, mas essa ideia de AD também eu não mencionei, de repente seria uma boa vertente também para ampliar o... Colocou mais assim, qual o problema? A gente, ok, tem um problema, descreve pouco, tenta focar mais na solução, propostas, tu justificou muito a taxa de adesão baixa, tal ano teve tantos participantes, só tantos concluíram, outro, sabe? Tu focou muito no problema e representar isso. Talvez seria interessante tu focar bastante na solução, como uma proposta, sugestão de melhoria, talvez colocar quais são os pré-requisitos que precisa, sabe? Talvez ter que ter determinados cursos, quais são os cursos mais importantes, essas formações poderiam ser virtuais, poderia estar talvez em Moodle, poderia, né, ver se identificasse outras fazem, ou propor esses cursos, fazer um primeiro piloto. Eu acho que talvez seria, no meu ver, seria bem interessante. Conforme o professor Sérgio Petri comentou, Gabriel, essa parte tudo de conclusão, na parte de conclusão tem alguns itens que deveria talvez dos resultados dessas ações. Não deveria estar na conclusão, seria já resultados, mas isso é questão só de colocar numa sessão ou outra. E na conclusão, se você quer resumir, que nem tu comentou, para o leitor preguiçoso, que não vai ler teu trabalho todo, eu poderia elencar os 15 itens. Eu chamaria de fatores críticos de sucesso. Elenca os 15 fatores numa tabela, 1 ao 15, e ao teu ver mostrando quais são os fatores mais importantes ou menos importantes baseado nas tuas respostas. Essa tabela eu fiz, né? Só não fiz qual que é o mais importante, né? Mas no início da conclusão tem a tabela dos 15 fatores de acordo com o eixo de análise, né? Mas talvez coloca só os 15, né? Fatores, só não precisa ser o eixo da análise, só coloca os 15 numa lista e numa tua análise baseada, porque quando se fez a análise das entrevistas, foi qualitativa, os entrevistados apresentaram qual era, como foi, fez uma análise interpretativa, apresentaram qual era o fator mais importante e o fator menos importante, né? É questionário, na verdade, né? Mas pelas discursivas dá para captar essa percepção. Ok, então talvez se fosse entrevista, conseguiria, se tivesse entrevistado, por exemplo, 15 ou 20 fiscais, ou 30, um número menor, mas gravaria as entrevistas, conseguiria depois, numa análise né, na codificação das entrevistas, vou mudar aqui. Mostrar quais são os fatores, o fator crítico mais importante e o menos importante. Eu acho isso bem interessante. Depois tu dá para utilizar outras técnicas. Tu, como identificou os 15, aí tu pode utilizar uma técnica estatística, só apresentar na tua lista, identificar do 1 ao 15, os 15 fatores, definir e aplicar novamente o questionário para verificar
quais os mais importantes ou menos importantes, aí tu consegue fazer daí sim, com um questionário com 100 e poucos respondentes, tu consegue fazer uma análise, né, mais estatística baseada em qual o fator mais importante ou menos importante, através de uma média, né, e outro tipo de análise. Então, talvez poderia concluir colocando os fatores de 1 ao 15 e descrever, sabe? Acho que poderia ser bem interessante, ajudaria bastante o seu trabalho. Deixa eu ver se eu não tenho mais uma. Acho que, ao meu ver, Gabriel, não vou me estender muito, acho que é isso. Algumas questões do trabalho está muito bom, está interessante. É questões de adaptar as sessões, colocar um conteúdo que está numa sessão, colocar para outro. Eu, ao meu ver, essa parte da revisão da literatura, uma sessão com trabalhos relacionados seria muito importante, com uma tabela, qual é o trabalho, qual é o objetivo, quais os resultados, para mostrar realmente no que o trabalho se diferencia dos demais e venha a contribuir, apesar de ser uma dissertação profissional. Eu acho que agregaria bastante, aí tu fecharia a revisão da literatura mostrando os principais trabalhos e fechar a conclusão com uma cartilha com uns 15 itens, sabe? Do 1 ao 15, talvez nos 1 ao 15 do mais importante ou menos importante, ou uma classificação conforme tu considerar assim adequado. No meu ver é isso, Rafael. Obrigado, Isaías. Também já aqui fiz as minhas anotações aqui das considerações suas e do professor Petri, para depois a gente, na sala aqui de apoio, a gente conversar um pouco. Eu não sei se o Gabriel quer falar mais alguma coisa em relação às arguições do Isaías e do Petri. Eu não queria novamente reforçar os agradecimentos, né, para o professor Petri e pelas considerações do professor Isaías, e dizer que com certeza eu vou me reunir com o professor Rafael depois para a gente analisar o que a gente consegue absorver isso, provavelmente bastante coisa, para melhorar ainda mais o trabalho. Agradeço também ao professor Rafael por ter aceitado esse projeto, né, de embarcar nesse tema aí. E acredito que a gente conseguiu fazer um bom trabalho que pode ter algum resultado benéfico para a instituição. Agradeço também aos demais participantes aí por ter aguentado aí essa apresentação, ter me aturado, e obrigado também pelos meus colegas aí do DPC, que eu vi que estão presentes aí, também por todo o apoio durante a pesquisa e por todo, né, a força para conseguir concluir esse projeto. Obrigado a todos. Eu vi aqui que teve uma pergunta aqui do Homero. Eu acho que até no nosso trabalho tem alguns dados estatísticos, né, em relação aos percentuais de contratos e tudo mais, mas também, se não tiver, eu acho que uma excelente recomendação para um artigo depois da dissertação. Mas só agradecer aqui a participação de todos, até os comentários aqui que as pessoas fizeram. Então, agora, não sei se o Maurício quer abrir a sala ou a gente abre. Como é que fica aí, Maurício? Já vamos abrir a sala, e aí só para o público e o Gabriel aí podem aguardar na sala atual, que a deliberação será numa sala de apoio. Obrigado. Eu vou criar uma sala de apoio.
Parece que agora pode ligar o áudio aí, se alguém quiser dar as caras aí, tá tranquilo agora, porque eles saíram da sala. Parece que esse momento aí dá pra. Fala, Rosadel. Tá sem som aí. Agradeço a todos aí pelas parabenizações aí. Tô lendo aqui os comentários, estou me sentindo um youtuber aqui, vendo os comentários aqui, fazendo uma live e vendo os comentários aí. Então, muito agradeço bastante a todos. Infelizmente, respondendo a Luana ali, eu acho que não tem ainda o manual de gestão de contratos de serviços. Então, tem que trabalhar aí para o futuro. Quanto ao curso de capacitação, infelizmente esse ano o governo federal não liberou a coordenadoria de capacitação de fazer esse curso, porque já tem um curso desse mesmo título na ENAP, né? Só que nós entendemos que o curso da ENAP é muito genérico e não atende às especificidades da instituição, né? De repente, brigar para retomar esse curso que eu tinha o prazer de fazer junto com o diretor do DPC, que a gente tem ainda muitas ideias para aperfeiçoá-lo, mas por enquanto está suspenso aí devido à suspensão do governo federal. A gente já fez esse curso da ENAP
lá no DPC e sabe que fica bastante aquém do que a gente precisa aqui na prática, né? Então, foi com muito pesar que nós vimos essa não previsão de curso para esse ano aí de gestão e capacitação de contratos, gestão e fiscalização de contratos. Questão do churrasco, segundo a tradição do meu amigo Cristo, eu tenho um ano para dar o churrasco, então vou começar a acumular cervejas aí para o próximo ano dar o churrasco aí. Sobre o departamento de fiscalização, por enquanto a gente vê que não está nos planos ainda, né, da gestão, mas espero que iniciativas desse, desse sentido, como trabalhos e tal, que explicite a situação, né, os problemas, de repente, aos poucos, a gente consegue fazer com que a gestão busque alguma coisa institucional no sentido de criar um setor aí para não só fazer fiscalização administrativa, não só participar da execução, mas que também se envolva na política, né, numa coisa mais macro, seja fazer manual, atualizar a normativa e não fique só restrito a fiscalizar, né? Fiscalize também contratos, mas que pense num sentido mais amplo. Desenvolva os cursos, né? Então, um departamento, uma coordenadoria é essencial a gente entender. O que a gente busca com melhorar a capacitação é que a fiscalização não se resuma só a testar a nota fiscal para mandar para pagamento, né? Que realmente seja uma fiscalização efetiva, né? Só com capacitação, com apoio de manual, uma política institucional bem desenvolvida que a gente vai conseguir realmente desenvolver essa área. Pela demora lá da outra sala, pelo jeito, eu tô com risco aí de não ser aprovado. Provavelmente vocês estão dando uma lida no trabalho, né? O trabalho ficou pequeno, ficou com 219 páginas, então de repente eles estão dando uma lida no trabalho antes de deliberar. Mas isso que eles pediram agora, vamos ver quanto é que chega. Tô brincando, eu sei que já tá tranquilo.
Esqueci de agradecer também ao pessoal do PPGAL que está presente aí, né? Então, agradeço aí os colegas aí de batalha que também estão aí dando essa força aí. Espero poder também estar presente na defesa de vocês. Para aqueles que estão na fase final aí de conclusão da defesa, tentar agilizar para conseguir ainda apresentar durante esse período de quarentena, porque essa plataforma aqui eu acho que é bem interessante aí. Para quem está já vias de fato de apresentar, dar aquele gás para conseguir fazer a apresentação por aqui, que é bem mais tranquilo do que fazer a apresentação habitual. Aguardar só Isaías. Aí eu fui na leitura da ata. O professor Isaías se perdeu. Se perdeu nesse mundo virtual. Eu acho que ele saiu do espaço que ele estava lá, foi para outro cômodo da casa e aí ele se perdeu. Eu não tô vendo ele nem na listagem. Ah, tá aqui. Eu acho que ele tá aqui conectado. Eu acho que eu acho que ele só esqueceu de ativar, porque tem que ativar o botãozinho aqui. Não, tá aqui, ó, Isaías. Ó. Sim, ele tá aqui, mas eu acho que ele não ativou. Tá, eu vou fazer a leitura aqui que o Isaías daqui a pouco aparece. Vamos lá. Ata de sessão pública de defesa de dissertação do mestrando Gabriel Nascimento Sesc, linha de pesquisa naves, modelos e técnicas de gestão universitária. Título da dissertação: fatores críticos de gestão e fiscalização dos contratos de serviços terceirizados de instituições públicas federais. Portaria 008/2020 PPGAL. Então, aos 27 dias do mês de abril de 2020, às 14 horas e 30 minutos, deu-se início à sessão pública de defesa de dissertação do Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária da sala virtual do WebConf, do PPGAL-UFSC. O acadêmico teve 30 minutos para fazer sua defesa de dissertação, intitulada Fatores Críticos da Sessão e Fiscalização dos Contratos de Serviços Terceirizados de Instituições Públicas Federais. Cada membro da banca arguiu com até 20 minutos suas considerações. Então, a dissertação foi considerada aprovada com algumas modificações que foram apresentadas pelo professor Sérgio, professor Isaías. Então, o Gabriel tem até 60 dias para fazer essas modificações, mas eu acredito que a gente não vai precisar esse tempo todo. Eu anotei aqui na ata as principais considerações da banca. Então, parabéns, Gabriel. Mais um. Parabéns. Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Pode ficar defendido pelo PPGAL. Valeu, agradeço a todos e vamos trabalhar agora para... O microfone está desligado. Não, estou ouvindo. Estamos ouvindo. Eu estou escutando. Eu estou ouvindo. Então, queria agradecer novamente a todos pela presença na banca, pelas considerações passadas pela banca, e agora é trabalhar mais um pouquinho com o professor Rafael para... Vocês estão escutando? Sim. Tu ativou o teu microfone ali? Ô, Rafael, acho que tu só colocou a câmera, porque tem que clicar nos dois botãozinhos ali embaixo, na tela. Não sei o que houve, mas eu não... Microfone. Vê ali, tá. Microfone. Eu acho que tá branquinho, tá desativado, talvez. Não, na tela. Não, ele tá procurando no hardware. Não é no hardware, Acho que é hardware, porque se fosse software estaria aparecendo um vermelhinho ali na tela dele. Ah, tá. Mas será que ele desconectou fisicamente? Que eu tive que ativar a câmera e o som. E quando a gente migrou para outra sala, saiu do... Gabriel, enquanto o Rafael não volta, assina a ata aí que eu te mandei no link privado, hein? Gabriel? Estou te ouvindo, Isaías.
Acho que o professor Rafael desmaiou, tem que mandar o SAMU lá, porque ele ficou embaixo da bancada. Eu assino ali junto daquele quadro, junto com a banca ali, ô Maurício? Isso. Tá. Eu não estava escutando o Gabriel falando. Desculpa. Tô assinando aqui. Tô assinando aqui o documento aqui enquanto isso. Posso finalizar? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Estamos ouvindo. Não, só eu estava falando e agradecendo novamente as considerações da banca, a participação de todos aí que estavam ouvindo e falar que agora eu vou me reunir depois com o professor Moreira e a gente vai fazer os ajustes necessários aí para deixar ainda mais redondinha a dissertação para fazer a publicação. Obrigado a todos. Queria agradecer a todos, né? Eu vi que teve bastantes alunos nossos, servidores da universidade e outros convidados aí que participaram da defesa. Queria agradecer o professor Sérgio e o professor Isaías, parabenizar o Gabriel. Acho que nós dois agora vamos seguir em contato aí para fazer as atualizações, mesmo nesse momento aí de pandemia, mas eu acho que a internet e o mundo virtual também nos aproxima bastante. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer todas essas modificações e agradecer a ajuda do Maurício e continuamos em contato. Ok? Desculpa, ok, muito obrigado. A câmera não voltou aqui, mas eu tô com o áudio. Tá bom. Fechou, Isaías? Fechou. O Isaías eu acho que tá sem som. Sim ou não? O Isaías... Ele ficou mudo. Ele brigou. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, Maurício. Gabriel. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Ô Maurício, como é que eu tenho que baixar e te mandar ou tu consegue visualizar direto por aquele link ali? Já tô com a ata, Gabriel. Não precisa fazer nada. Minha assinatura? Ah, beleza. Não precisa fazer nada. Aí agora eu faço a versão final, deposito na biblioteca e te passo ela daí, juntamente com o artigo lá, o pedido de validação do artigo, é isso? Exato. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí no zap aí que a gente... Beleza.